Opa, economia e agora? E agora a gente vai entender um pouco da organização, das finanças de um governo, no Estado como um todo. A gente vai entender um pouco sobre essa redução do ICMS, de como é que funciona a arrecadação do Estado, falar um pouquinho também dessa redução, de como é que ela impacta na dívida do Estado, né? Como está essa questão, tudo entrelaçado, o regime de recuperação fiscal, assuntos que correspondem à Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. E eu estou recebendo o secretário Gustavo Barbosa, secretário de Estado da Fazenda de Minas Gerais. Secretário, satisfação recebê-lo aqui no programa para a gente poder elucidar muitas questões que o público tem dúvidas, do imposto que é pago, da questão toda da dívida do Estado, a gente poder fazer um programa bem elucidativo mesmo. Satisfação, viu? Obrigado, Fabiano, pela oportunidade. Vamos conversar bastante sobre economia, sobre o Estado. Vamos embora. Bacana demais. Para a gente começar, secretário, antes até de entrar nessa questão, né, do Estado como um todo, conhecer um pouco o senhor. O senhor claro. Veio, o senhor é de Minas Gerais mesmo? Veio de... Ou qual que é a história para a gente poder entender um pouco de como é que o senhor chega, né, na Secretaria de Fazenda? Vamos lá. Eu sou mineiro de Uberaba, né, morei aqui, vim para Belo Horizonte aos 4 anos, morei até os 29 anos aqui em Belo Horizonte, sou atleticano, e depois mudei para Brasília, e de Brasília fui para o Rio de Janeiro. Né? E aí, em 2018, quando o governador ganhou a eleição, eu vim aqui trabalhar com ele na transição. Né? Então, vim aqui, sou casado, tenho 2 filhos, enfim, e fico nessa. Os filhos ficaram no Rio, a esposa e os filhos ficaram no Rio. Então, eu faço toda semana, venho segunda, volto sexta, enfim. Legal. Então, mineiro de Uberaba, mas que é um carioca da gema mais ou menos já, mais ou menos. Eu continuo amando muito Minas Gerais. Eu achei legal, assim, eu tenho que colocar isso, porque o secretário já colocou assim, sou de Uberaba, fui morar no Rio, sou atleticano. Por quê? Porque ele estava com medo de alguém pensar que era flamenguista, né? Não, sou atleticano, sou atleticano. Aí tem até uma aguinha aqui para o senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Tomar uma aguinha. E aí o seguinte, porque aí deu aquele medo, né, de virar flamenguista. Um filho virou flamenguista, não? Minha esposa é flamenguista. Flamenguista. Não, minha filha é atleticana. Meu filho não liga muito para o futebol. Não. Porque acho que depois do Cruzeiro, a rivalidade maior do Atlético sem dúvida. É contra o Flamengo. Mas eu e minha esposa, a gente tem uma combinação boa aí. Pois é. E aí a gente falando um pouquinho, por que isso? Porque a gente começando o programa para poder entender, né? Porque é uma secretaria, quando você veio para... você vê, o telespectador acompanha agora, vê a finança do Estado, pensa, a finança dele no meio dessa crise, imagina as finanças de um Estado. E é realmente não vou chamar de abacaxi, não, mas é uma missão árdua, né? Qualquer Secretaria de Fazenda, ela tem um grau de dificuldade bastante grande. Ela é gigante em termos de assuntos, né? E tem uma questão que é a arrecadação tributária, em que nós temos um ICMS, que é, sem dúvida nenhuma, o tributo mais complexo que existe. Uhum. Então, ele aí já traz aí um desafio muito grande. E outro ponto que Fazenda trabalha é o que a gente chama das contas de governo, as contas do fiscal, né, que a gente chama fiscal. O que quer dizer isso? Tem recurso suficiente para pagar suas despesas, você tem que fazer o que a gente chama de fluxo de caixa, então projetar quais são as despesas futuras, quais as expectativas de receitas futuras, fazer essa conciliação, temos que atender todas as obrigações de lei de responsabilidade fiscal, enfim, é um mundo mais árido, mas é bastante interessante, eu pelo menos gosto muito do que eu faço e acho muito bacana que apesar a Fazenda não ser o que a gente chama de área fim, como a educação, a saúde, a segurança pública. Está entrelaçado em todas. Exatamente, ela é, vamos dizer assim, ela é um back-office deste processo, né? Então, se você não tiver capacidade de irrigar as áreas fins, né, você não tem capacidade de prestar serviço ao cidadão. Né? Então, eu tenho muito orgulho de participar de uma Secretaria de Fazenda, porque a gente vê os resultados na ponta. A gente não aparece muito, eu sou talvez o secretário que menos apareça em função disso. A gente tem como função
dar subsídios para as áreas fins trabalharem da melhor forma possível. O senhor citou o ICMS, né? O imposto, né, que, de certa forma, está na mídia, está aqui no Economia Agora, porque ele está aí nas manchetes dos jornais, porque a partir dele se tem aí a redução do combustível, da gasolina especificamente. Pela primeira vez a gente tem redução da gasolina. Eu brinquei aqui no programa que pela primeira vez na vida eu vi gasolina baixar de preço. Desde que eu nasci, o preço só aumentou, porque teve essa redução. Só que eu quero abordar essa redução do ICMS na seguinte perspectiva. O governo do Estado, o Estado como um todo na gestão, o que ele perde nessa redução do ICMS? É uma conta realmente de muito prejuízo para as finanças, porque alguns estados falam em bilhões, Minas Gerais também tem esses bilhões aí de prejuízo com essa redução do ICMS? Bom, Fabiano, vamos lá. E a gente vai entrar numa conversa um pouco mais profunda tecnicamente, mas eu vou tentar aqui criar de uma forma bem didática o que está acontecendo. Na realidade, de uma forma bastante rápida, o Congresso Nacional aprovou uma lei complementar, que a gente chama Lei Complementar 194, que foi aprovada agora mês passado, em que ela impõe aos estados, não é uma escolha dos estados, né? Ela impõe aos estados uma redução das alíquotas de ICMS daqueles de combustíveis, energia, telecomunicações e transporte urbano. Em que patamar essa redução de alíquota? Por exemplo, a alíquota de gasolina ela caiu de 31% de ICMS para 18% de ICMS. É o que a gente chama, 18% é o que a gente chama de alíquota modal, é aquela praticada na média pelo Estado. No caso de Minas Gerais, é 18%. Então, neste caso, em função desta lei, que tratou combustíveis, no caso gasolina, álcool, enfim, como que a gente chama de essencial, aí você tem que trazer para a alíquota modal. Energia, o mesmo tratamento, e telecomunicações também o mesmo tratamento. Sim, há perdas. Além disso, essa lei complementar 194, ela trouxe também uma antecipação de uma discussão que a gente tinha tido no ano passado, que foi levada ao STF. O STF tinha decidido que ela seria impactada só em 2024, que a gente chama de TUS, são taxas de energia, mas enfim. Então, esse agregado todo, ele tem um impacto de praticamente 12 bilhões bruto de arrecadação de ICMS. Lembrando, Fabiano, que o ICMS é a principal arrecadação do Estado. O Estado varia entre 82% e 83% da arrecadação do Estado, ela vem do ICMS. Então, há uma perda sim. A gente está buscando ver de que forma isso deve ser mitigado, né? Porque a gente tem que as vinculações elas continuam existindo. Vamos lembrar outra coisa. O ICMS ele tem 25% de toda a arrecadação. De cada R$100 de ICMS, R$25 vai para os municípios. R$25 tem que ir para investimento na educação e R$12 tem que ir para investimento na saúde. Então, desses R$100 a gente tem uma parcela, um decote aí bastante relevante. E a gente pode entender que fazendo esse recorte, tendo essa redução, esses 25% também são reduzidos aí, esse valor montante para a saúde. São o que a gente chama de vinculação. Né? Então é isso que a gente está buscando entender como isso vai afetar, né? Insisto que é mandatório, é claro que ela é importante, o consumidor final ele vai ser beneficiado, a gente entende isso, é importante. Agora, a gente tem que, então, entender como isso vai cair nas contas e seus reflexos, como aqui eu coloquei. E aí a gente tem esse momento de arrecadação do Estado, o ICMS é o principal imposto, então. Mas a gente tem outros impostos e o sistema tarifário no Brasil, ele às vezes, até difícil de entender para quem está de fora, assim, que não é contador, não é contabilidade, não é administrador, não consegue entender. Talvez, quando se fala num imposto único, numa simplificação das tarifas no Brasil, dos produtos, isso é muito difícil. Quando a gente pega esse exemplo do ICMS, a gente vê o quanto que é difícil. Quem fala isso de maneira simples é quase que simplório falar que dá para fazer uma unificação dos impostos quando você pega um exemplo e vê toda essa diferença, né? A gente vem buscando, Fabiano, em 2020, de 2019 para 2020,
O CONFAZ, que é o Conselho de Secretários de Fazenda de todos os estados, a gente conseguiu, foi a primeira e única vez que houve consenso nesse conselho, de uma proposta de reforma tributária, exatamente nesse sentido que você acabou de falar. Seria um IVA, né? A proposta é um IVA, que é um imposto de valor agregado, em que é tipo como se fosse nos Estados Unidos, você paga no consumo. Ok. Hoje você não tem isso, você tem uma infinidade. Você tem impostos federais, impostos municipais, impostos estaduais, e a proposta seria por imposto único, em que você teria uma distribuição, né? Não haveria perda, mas você simplificaria a vida do contribuinte. Ok. Então, essa proposta ela chegou a ser debatida no Congresso Nacional, infelizmente, ela não foi para frente. A gente continua insistindo que o melhor para tudo isso que você colocou, e você tem toda a razão, o melhor é uma reforma tributária. E a gente espera que no próximo mandato, né, no próximo mandato do Congresso Nacional, que esse debate volte, porque ele é importante para a população. A sociedade ganha com isso. Pois é, então, o que o senhor está dizendo é que se tiver um imposto único, como é nos Estados Unidos, a gente faz essa repartição aí, como é feito aí hoje com o ICMS. Então, exatamente. Às vezes você tem alguns conteúdos, alguns valores ali de que você paga no dia a dia, e fica muito claro isso, você que está nos acompanhando em casa, quando houve aquela campanha, muitos ainda fazem, né, de vir detalhado na sua nota fiscal que é imposto, né? E até aquela nota é complicada de entender, né? Porque tem imposto de tudo quanto é tipo, do municipal, do estadual, do federal, ou seja, difícil mesmo, né? Exato. A proposta seria esse imposto único, você teria uma câmara, tipo uma câmara de compensação, em que você teria a ponderação União, Estados e municípios, né, no sentido que não haveria perda, né? O que aconteceria é uma simplificação tributária. Isso é um ganho. E você saberia exatamente quanto você paga de imposto. Por exemplo, você não sabe quanto você paga de imposto no arroz, né? Numa passagem de ônibus. Você sabe o quanto que tem de imposto ali? Não, você não sabe. Quando você faz um imposto único no consumo, né? O que você vai... Não, eu estou pagando nos Estados Unidos 7%, 8%. Não, esse é o imposto que eu estou pagando, ele é ali, na cara. Está dentro ali já do que você prevê, e é muito comum a pessoa achar que ela não paga imposto, né? Nossa. Eu declaro isento no imposto de renda, né? Eu não pago imposto. Ali é renda. Só que você tem outros impostos. Consumo e tudo mais. Exatamente. Você colou mercadoria, você paga imposto. Secretário, a gente vai ter que fazer um breve intervalo. Na volta, eu quero falar um pouquinho dessa dívida do Estado e do regime de recuperação fiscal. Tudo isso está num pacote só. E também entender aí outros impostos que as pessoas têm dúvidas. Importante a gente destacar isso. A gente vai para um breve intervalo mesmo e você acompanha o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais economia. E agora?